Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar aí de um assunto que é muito importante para conseguir desenvolver um bom texto dissertativo argumentativo em qualquer dos principais vestibulares paulistas que nós temos aí, como o Enem, a FUVEST, a Unesp e até mesmo a Unicamp, tá? Hoje nós vamos tratar do repertório sociocultural. Eu até puxei um gancho, eu soltei um ensejo ao longo da última aula. Falei que nós entraríamos muito brevemente aí dentro dos conceitos de repertório sociocultural, tá? Nós vamos tratar hoje então desse probleminha aí, o que seria isso, certo? Mas antes, eu gostaria de relembrar ainda um pouquinho mais a aula passada, revisando o nosso exercício que eu deixei ao fim da aula e corrigindo ele, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer isso juntinho? Nesse exercício, nós temos aqui um parágrafo de uma redação que tem algumas inadequações, tá? Tem alguns probleminhas e nós devíamos identificar qual categoria específica, qual competência específica dentre as cinco competências de redação do Enem, que aqueles erros mais prejudicariam. Ou seja, aqueles erros, aquelas inadequações que estão ali naquele parágrafo, vão prejudicar mais em qual das 5 competências do Enem, tá? Vamos ler junto, então, esse parágrafo? A sociedade contemporânea vive imersas na condição do exacerbado. Em outras palavras, a população associaram a existência e felicidade às compras. Assim, do berço ao túmulo, como disse o Zygmunt Bauman, somos educados e treinados a sermos consumidor. Entretanto, pode-se chegar à conclusão de que não é a compra que garante a existência de um indivíduo, mas sim a defesa do bem comum na condição de cidadão. Então aqui a gente tem algumas inadequações de fato, tá? É até um pouquinho difícil, até um pouco complicado de falar, né? De tentar assim corrigir às vezes. Mas enfim, o que o tópico ali do enunciado nos diz é possível notar algumas inadequações à norma culta no parágrafo apresentado, de fato. Em qual das competências Enem esse texto seria mais prejudicado? Então, olhando só para esse parágrafo, as inadequações que estão presentes aqui, elas afetariam, elas prejudicariam qual? Em específico aí das 5 competências. Olhando para os erros, para as inadequações, ou melhor dizendo, né? Nós temos aí primeiro, se pode perceber, um problema ali de concordância verbal. Conseguem notar? A sociedade contemporânea vivem imersas. A gente tem um sujeito que representa um coletivo, que seria a sociedade contemporânea, e o verbo que concorda com esse sujeito é o verbo vivem, não é? Então, esse verbo deveria estar no singular, já que o sujeito sociedade está no singular. Por mais que designe ali um sujeito coletivo, é um sujeito que está no singular. Portanto, a sociedade contemporânea vive imersa, tá? A gente tem um problema de concordância verbal. Depois, em outras palavras, a população associaram. Mais um probleminha de concordância verbal aí. A população, né, é o sujeito do verbo associar. Então, já que população, por mais que novamente designe um sujeito coletivo, a população está no singular, portanto o verbo deveria concordar com o sujeito e ficar também no singular, ok? Depois disso, temos também, somos educado e treinado. Aqui é um problema não de concordância verbal, mas de concordância nominal. Ok? Então, o adjetivo educado e o adjetivo treinado deveria concordar com o sujeito, que é um sujeito oculto aí, nós, né? Primeira pessoa do plural. Então, o adjetivo educado e treinado, os adjetivos, deveriam estar no plural. Ok? Além disso, temos ali, o que? Mais um probleminha de ortografia. A palavra existência, ali no finalzinho do parágrafo, não é? Está escrita com Z, sendo que, na verdade, ela é grafada com X. Ok? Então configura aí um erro de ortografia, um problema de ortografia. Todas essas competências, todos esses erros seriam enquadrados na competência 1 do Enem, tá? Que mede ali a adequação à modalidade formal da língua portuguesa, tá bom? Sim? Então aqui a gente poderia pensar em erros de colocação de vírgula, de pontuação, de acentuação gráfica. Todos esses erros, todas essas inadequações, elas descontariam ponto da competência 1. Tudo bem? Competência 2 ali, que fala sobre
a questão da adequação à norma culta, enfim, a adequação, desculpa, ao gênero e ao tema, beleza? A 3, que fala sobre argumentação, enfim, não poderia ser. Então a resposta correta é de fato aí, ó, alternativa a competência 1. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje então. Repertório sociocultural. O que seria isso? Antes de mais nada, é importante a gente pensar que o repertório ele tem que estar associado ao nosso tema e ao recorte temático especificamente, tá? Lembrando ali que a gente pode ter um tema um pouco abrangente e o recorte temático feito sobre aquele tema delimita um pouco as coisas que nós podemos falar, tá? E com base nisso nós construímos a nossa tese. Sim, é importante ressaltar então que o seu repertório sociocultural deve obrigatoriamente estar associado ao recorte temático ali, tá bom? Porque, por exemplo, imaginem aí uma citação de um filósofo ou de um especialista da área da medicina, mas que talvez não tenha nada a ver com o tema abordado. Você coloca uma citação ali que fica meio puxada pelos cabelos, entende? Ela fica meio que desconexa com o resto do texto. Então é mesmo que citar, por exemplo, talvez o Drauzio Varela, que é um especialista da saúde, para falar sobre questão de educação, talvez. Pode até ter sentido em determinados contextos, mas a princípio parece que não. Ou citar de repente o Einstein, que era um filósofo, um cientista, matemático, físico, para falar de saúde. Talvez não tenha tanto sentido, ok? Então é importante sempre relacionar o nosso repertório sociocultural com o tema que nós estamos trabalhando, beleza? E aqui temos as 5 competências do Enem. Relembrando um pouquinho do que nós vimos na aula passada, o repertório sociocultural ele vai se adequar especificamente ali, vai se enquadrar na competência 2 e 3, olha só. Por quê? A competência ali 2 fala de compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Repertório sociocultural é isso. A gente pode definir o repertório sociocultural como o nosso conhecimento de mundo, tá? Todo o nosso arcabouço de mundo aí, todas as informações que nós temos com base nas leituras que nós já fizemos, nos filmes que nós já assistimos, todas as informações que nós conhecemos a respeito daquele tema, tá? Então, aplicar conhecimentos de outras áreas é produtivo e pode nos ajudar a construir um bom texto, tá bom? E além disso, vale também o repertório sociocultural para a competência 3. Por quê? A competência 3 aborda os aspectos de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, a competência 3 fala basicamente sobre argumentação. Então é muito importante que nós saibamos argumentar para defender o ponto de vista que nós temos que defender e apresentar ali um repertório sociocultural produtivo, legitimado, ou seja, um repertório sociocultural que seja aceito. Isso é excelente para você conseguir convencer, persuadir alguém. Por quê? Isso meio que mostra para o seu interlocutor que você tem ideias contundentes, é claro, você vai apresentar ideias muito fortes, muito bem organizadas, pelo menos eu espero, hein? E aí, você consegue falar para ele, de certo modo, olha só, essa ideia é interessante, ela é muito contundente, mas ela não está só na minha cabeça, ela está também em outros filósofos, em outros especialistas que pensam o mesmo que eu, tá? Então você usa desses filósofos, especialistas, o repertório sociocultural, você usa isso para legitimar a sua visão de mundo, para legitimar o seu argumento, ok? Então aí entrando de fato no que seria definindo o repertório sociocultural. A gente pode pensar que o repertório sociocultural pode ser definido como a nossa visão de mundo. O que eu tinha falado, né? É isso mesmo, é a nossa visão de mundo. É um conhecimento construído a partir das nossas experiências, observações, conversas, curiosidades e leituras. Ou seja, tudo que a gente constrói a respeito daquele tema pode ser considerado como um repertório sociocultural, tá bom? Um filme que você viu, uma série, um livro que você leu, um programa que você assistiu, tudo isso pode ser considerado como um repertório sociocultural capaz de agregar informações sobre aquele tema, ok? Auxilia dessa forma a expormos nossas ideias com fundamentação.
Para o estudante que pretende entrar em uma universidade, é essencial enriquecer esse repertório para conseguir se sair bem na redação do Enem e dos principais vestibulares. FUVEST, Unesp, Unicamp, é fato. Tem que ter um bom conhecimento, tem que ter um bom repertório sociocultural, tá? Além de ajudar nessas provas, esse conhecimento abre a mente do aluno, ou seja, faz com que o indivíduo se torne mais hábil também na interpretação e na resolução de questões de outras áreas do conhecimento. Isso aqui também é fato, não é? Porque tendo contato com várias áreas do conhecimento, tendo contato com vários fatos da atualidade, a gente consegue construir um raciocínio mais crítico, né? A gente consegue construir esse senso crítico de maneira mais firme, mais sólida, beleza? E o repertório sociocultural, formado aí por assuntos da atualidade, e sua ligação com acontecimentos históricos. Desse jeito aí, desse modo, né, é importante que a gente se mantenha sempre muito bem informado. Assistir jornal, ouvir podcast, qualquer coisa que nos auxilie, que nos ajude a nos manter informados. Vai ajudar a construir um bom repertório, tá? Acompanhe os fatos políticos, econômicos, sociais e procure fazer conexões com outros campos do conhecimento. É importante se informar a partir de diferentes perspectivas para ter uma visão mais ampla. Então, é importante saber reconhecer aquele repertório e analisá-lo em comparação com outros conhecimentos que nós temos. Tá? Isso costuma desenvolver, isso com toda certeza ajuda a desenvolver o raciocínio crítico de maneira mais direta, mais incisiva. Tudo bem? Exemplos de repertório, então. Temos aí músicas, filmes, livros de modo geral, né, que falem sobre contos, poemas, romances, crônicas, novelas, séries também, né, séries televisivas, eu posso citar aí, filósofos, autores e suas citações, ou mesmo teorias científicas, filosóficas, enfim, e dados estatísticos de entidades públicas ou privadas de pesquisa. Não só, gente, não estou restringindo aqui todos os possíveis repertórios, mas, enfim, pode ter outras questões também que você pode pensar em outro repertório, tá? Sobre uma novela, de repente, que você assistiu na televisão mesmo, né? Sem ser o gênero textual, novela. Mas aquela que você vê na TV, de repente pode ter alguma coisa que seja contundente, uma análise que você possa fazer de maneira mais direta e possa ser produtiva no seu texto, tá bom? Então, repertório tem que ser algo de conhecimento geral, tá bom? Então imagina, por exemplo, um filósofo ou uma banda que seja conhecida, tá? Você não pode citar, por exemplo, o caso do seu vizinho, um fato que aconteceu com o seu vizinho ou com a sua avó. Você não vai conseguir citar isso na sua redação, porque isso não vai contar como um repertório sociocultural. Afinal de contas, o seu corretor não sabe se isso aconteceu de fato porque ele não conhece sua avó, tá? Então, tem que citar especificamente aí uma coisa que seja de conhecimento comum. Um filme, uma música, um livro, beleza? Seguindo aí, ó. Um grande erro que eu vejo, em geral, quando as pessoas tentam citar aí, tentam fazer citações diretas e elencar um repertório sociocultural específico, tá? Então, ó, às vezes as pessoas citam o site que serviu de base para aquele estudo, para aquela pesquisa, e não cita ali o órgão, a entidade que fez o estudo amplo. Por exemplo, a pessoa pesquisa ali sobre desemprego no Brasil e encontra algumas informações no blog do seu Manuel, sei lá, no blog do seu Joaquim, enfim. A gente não para pensar algumas vezes que aquele blog ele está pegando informações de outros lugares, como por exemplo dados do IBGE, tá? Dados do mapa da violência contra a mulher, dados de, enfim, de outras entidades de pesquisa. Então, se você pega informação do blog do seu Manuel, ou do blog do seu Joaquim, ou de quem quer que seja, às vezes aquela informação não é ali, não é o emissor primário daquela informação, por assim dizer, não é? Aquele site pode ser que ele já pegou um outro estudo, que ele já levou um outro estudo em consideração. Então é necessário você pegar esse estudo aprofundado, ok? Então, por mais que você tenha pesquisado no site do seu Joaquim, você vai citar ali o mapa da violência ou os dados do IBGE, ok? Deu para entender mais ou menos? Vamos lá. Alguns exemplos práticos eu trouxe para vocês aqui que eu acho que podem funcionar muito bem. Então dá uma olhadinha. Posso citar um poema, por exemplo, para fazer aí uma construção produtiva, beleza? Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Nesse trecho do poema de José Paulo Paes, ó, aqui está a alusão direta ao poema.
há uma grande representação metafórica do que a sociedade do consumo está se tornando no século XXI. Que legal, aqui o aluno já fez aí, ó, o autor do texto, já fez um comparativo entre o poema e a realidade, né? Uma representação metafórica da realidade, tá? Esse aumento desenfreado do consumo está inserido no contexto da chamada modernidade líquida de Zygmunt Bauman, o que gera uma crise de identidade preocupante e que pode levar a uma maior segregação entre as classes sociais. Tá? Tem aqui, ó, ainda uma alusão a Zygmunt Bauman, a um filósofo, aí, sociólogo, se eu não me engano. Tá? Enfim, um especialista. É a citação de um especialista também. Ok? Além disso, temos aí um outro parágrafo que foi produtivo também. Aqui, ó. Nesse caso, temos uma alusão a uma série televisiva, tá bom? Então, ó, Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. O cara começou aqui, ó, o aluno começou explicando pra gente o que é a série. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Por enquanto, ele só está descrevendo como é a série. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Aqui ele já puxou o gancho, o aluno já fez a relação com o texto, né, com a realidade. Ou seja, ele descreveu como é a série, mas a série ela tem grande semelhança com o que a sociedade está se tornando hoje. Tudo bem? Tem uma relação ali análoga das duas. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Tudo bem? Então aqui o aluno fez um uso produtivo de uma série de televisão. É um uso válido. Próximo exemplo aqui, ó. A citação de um filósofo ou de, enfim, uma filosofia específica. A sociedade contemporânea vive imersa na condição do exacerbado. Em outras palavras, a população associou a existência e felicidade às compras. Assim, do berço ao túmulo, como disse Zygmunt Bauman, somos educados e treinados a sermos consumidores. Entretanto, pode-se chegar à conclusão de que não é a compra que garante a existência de um indivíduo, mas sim a defesa do bem comum na condição de cidadão. Aqui a gente tem uma alusão aí, novamente, né, a Zygmunt Bauman, tá? E esse aqui foi o parágrafo que eu peguei para ilustrar o exercício da aula anterior, devem ter percebido, não é? Então aqui eu tenho uma citação a um filósofo, a um especialista da área. Tudo bem? Tenho dados estatísticos ainda, como esse aqui, ó. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, ó, o mapa da violência de 2012 é o estudo, tá bom? O número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014, outra pesquisa, né, outro estudo, relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses, a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Aqui foi citado então aí, ó, essa entidade, ó, o mapa da violência de 2012, que falava então sobre os números do feminicídio no Brasil, tá bom? Do homicídio de mulheres, ok? Sim? Gente, para fechar então esse conteúdo, para ficar tudo mais claro, trouxe aqui um exercício para vocês. Vamos dar uma lida e tentar identificar, vamos tentar resolver esse exercício, tá bom? Ó, temos aqui um parágrafo de redação, parágrafo inicial de uma redação. Começa assim. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física de Eugênia. Ela era coxa, entre aspas. A maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição de educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral, tá bom? Então aqui nós temos aí um parágrafo que fala especificamente sobre a inserção dos deficientes auditivos, dos surdos, dentro da educação brasileira. Beleza? Com base no excerto acima,
retirado de um texto dissertativo argumentativo, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos algumas alternativas que falam especificamente sobre o repertório sociocultural, tá bom? Então vamos ver. A. Esse parágrafo apresenta repertório sociocultural legitimado, verdadeiro, pois aborda uma importante obra da literatura brasileira que é de conhecimento comum na sociedade e consegue relacioná-la ao tema abordado, a dificuldade dos deficientes auditivos de acesso à educação no Brasil, dando legitimidade aos argumentos que serão apresentados. Será que é essa? B. Esse parágrafo não apresenta repertório sociocultural legitimado, pois nem todos os leitores da sociedade brasileira conhecem essa obra. C. Esse parágrafo apresenta repertório sociocultural legitimado, pois aborda uma importante obra da literatura brasileira, que é de conhecimento comum na sociedade e consegue relacioná-la ao tema abordado, a violência contra a mulher no Brasil. D. Esse parágrafo não apresenta repertório sociocultural legitimado, pois aborda uma obra que tem forte teor preconceituoso. Ou alternativa E. Esse parágrafo não apresenta repertório sociocultural legitimado, pois é uma obra meramente ficcional, não existe, né? Ou seja, tais ações nunca se passaram em realidade e, portanto, não podem ser consideradas como um reflexo da sociedade. Então, gente, pensem um pouquinho sobre essa questão, tá? Na próxima aula a gente corrige. Gente, por hoje é só. Um beijo no coração. Estudem com atenção, tá bom? Tchau, tchau.